Meus amados, penúltima lição sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas, que foi o assunto desse trimestre, e tivemos o privilégio de aprender sobre esse assunto, essa doutrina tão importante, que é a doutrina sobre a Trindade. E nada fora que está na Bíblia Sagrada. Faltava, às vezes, de mergulhar um pouco mais para ter esse entendimento. E o comentarista Douglas Batista nos trouxe esse esclarecimento nesse trimestre. Começamos 2026 com esse assunto tão bom e tão profundo. Agradecer aqui os companheiros que me ajudaram aqui nessa classe, o irmão Hugo, o Pedro Alcântara, o pastor Ivan, que nos ajudaram a comentar esses assuntos. E hoje nós vamos estar aqui aprendendo sobre o Filho e o Espírito, essa unidade do trabalhar da Trindade. Nós sabemos que Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele estabeleceu as leis naturais para que conduzisse. Por exemplo, o sol, as estações, tudo tem as suas leis. Até mesmo a concepção humana também tem a sua segmento. Mas na história da Bíblia, teve uma criança que foi diferenciada de todas, das demais. Vinha as leis, vinha normal, nascimento, mas quando chegou em Jesus, foi diferente, porque já foi algo sobrenatural. O nascimento dele não foi normal como os demais, foi sobrenatural. Por que foi sobrenatural? Porque não houve uma conjunção carnal dela com o homem. Foi concebido, Jesus concebido pelo Espírito Santo. É que nós vamos discorrer aqui nesta lição. Olhando para o texto áureo, dentro não da dúvida, mas da curiosidade de saber como isso acontecia, nós vemos aqui a resposta do anjo Gabriel. Nós sabemos que os anjos estão a serviço, são espíritos ministradores que estão a serviço da igreja, para servir a igreja do Senhor. E o anjo Gabriel, ele em algumas missões. Apareceu lá para Daniel, apareceu para Zacarias e agora para Maria, ali na cidade de Nazaré, da Galileia. E quando houve aquela saudação a ela, contou plano, e ela teve a curiosidade, não de dúvida, mas saber como que isso aconteceu. Diferente de Zacarias, que Zacarias, ele entrou a dúvida no coração dele. E Maria foi diferente. Ela só queria saber como que isso aconteceria, mas que ela estava disposta a cumprir o plano de Deus na vida dela. E aqui diz, e respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quando o anjo trouxe essa palavra para ela, a ela entendeu, porque a sombra de Deus
quando se manifestava, era algo conhecido, não era algo estranho para os judeus. E ela aqui, quando o anjo trouxe esse esclarecimento, aí além deles falar sobre isso, ele reforçou esse milagre que ia acontecer quando ele citou o exemplo de Isabel, que já estava com 6 meses de grávida. Já tinha acontecido um milagre na vida dela, porque era estéril, de idade avançada, e agora estava grávida do precursor de Jesus. E ele reforçou mais ainda, quando ele disse, porque para Deus nada é impossível. Quando ele falou isso, então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Essa disposição, cumpra a tua palavra, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Esse aqui é disposição. Esse aqui é para quem tem o desejo de servir a Deus, de fazer a vontade do Senhor, de dizer não ao chamado de Deus. E ela aceitou esse chamado do Senhor, se colocou à disposição. Quando ainda nesse mesmo texto, mesmo capítulo, que vamos lá para Lucas, capítulo 1, e o versículo 46. No cântico, ela diz assim: e disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aqui, lança por terra Maria como uma segunda, ou seja, é como se ela corredentora. Ela não é corredentora. Redentor só é o filho dela. Ela não tem nenhum poder, ela não teve nenhum benefício para a salvação por esse ato que aconteceu com ela. Até hoje, a Igreja Católica, ela venerou muito Maria, e esse novo Papa agora já está lançando por terra de que Maria não tem nenhum poder de participação direta na salvação. E nem indireta. Indireta por quê? Porque somente foi a mãe do Salvador. Mas isso não deu nenhum privilégio dela assim, não, o feito dele ser mãe de Jesus, já está garantida a posição do céu. Não. A Bíblia só fala de 3 pessoas que pelas obras dele, ele viesse o juízo, e só esses 3 escapavam, né? Que foi Noé, Daniel e Jó, lá de Ezequiel. Diante daquela situação, mas ninguém. Mas era de uma situação, ali não era salvação não, tá, amado? Então, aqui Maria não tem esse benefício da salvação por ceder o ventre para ser Jesus gerado e na vir tomar forma humana. Ela não teve nenhum privilégio por ser mãe, de alcançar a salvação direta. Não. Ela alcançou a salvação através do sacrifício do seu próprio filho. Amém, amados? Entrando aqui na introdução, diz assim: o plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando no plano da salvação. Desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atua em perfeita unidade. A pericorese, que é esse interlaço de pessoas distintas trabalharem sem contradizerem, trabalhar em harmonia, essa interação da Trindade, sendo 3 pessoas distintas, mas trabalhando no mesmo propósito,
estão trabalhando na perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente à obra de redenção. Essa introdução aqui é muito interessante porque já demonstra o trabalhar da Trindade e já vimos aqui Jesus homem, Jesus como homem, ele dependeu totalmente do Espírito Santo. O Espírito Santo teve a participação efetiva na vida de Jesus. Nós vamos ver que Jesus, o trabalhar dele, todos os milagres foram ali o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. E eu fico imaginando hoje pessoas que não buscam a capacitação, o poder do Espírito Santo na sua vida. Se o Filho de Deus, que veio essa baixa terra tomando forma humana, que não tinha pecado, dependeu do Espírito Santo. E tem igreja hoje querendo apagar a presença do Espírito Santo. Para que poder? Para que barulho? Para que isso? Mas são igrejas flutuantes, igrejas sem estrutura, igrejas sem base, porque o sustentáculo da igreja para manter viva é a presença do Espírito Santo na igreja. Então temos cuidado para não extinguir, não apagar a presença do Espírito Santo. Primeiro ponto, o Espírito e a concepção do Filho. Nós vimos aqui, primeiro subponto, o anúncio do nascimento. Lucas registra que o anjo Gabriel, como já falamos ali na introdução, ele foi até a cidade, vilarejo lá de Nazaré, ali da Galileia, e chega até aquela cidade tão pequena, tão pacata. O mensageiro visita essa jovem chamada Maria. Maria e Miriam é a mesma coisa, tá? Nós vimos lá, o mesmo sentido de exaltação. Não que a pessoa se exalta, mas que seria exaltada. Essa jovem, ela estava com um contrato de casamento, porque aqui tem o noivado hoje, a pessoa coloca aliança, né? Aí depois vai no cartório, dá o nome para realizar o casamento. Naquele tempo não, assinavam um contrato. Esse contrato era feito e ali já tinha um compromisso dela com o noivo. Só esperava o dia da cerimônia. Mas ali já era a demonstração de que havia um compromisso. E ele chega lá, surpreende esta jovem com esta revelação surpreendente. Você imagina alguém que estava noiva, esperando chegar o dia do casamento, chega um homem lá e com uma mensagem dessa. E diz: e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho. Essa profecia aqui, essa palavra do anjo para Maria, e ele disse ainda mais, e lhe diz o nome da criança, além de dizer que ela ia conceber, ter um filho, e diz o nome da criança, que seria Jesus, que é o Deus homem, Jesus. Quando ela recebe essa mensagem, que é ali, ela demonstra, ela ficou o quê? Perplexa, assustada com essa mensagem. E quando ela recebeu essa mensagem, que ela ficou perplexa, não entendendo como isso poderia acontecer, por ela ser virgem, como é que uma virgem poderia conceber, ter um filho? Essa aqui foi a curiosidade dela. Foi a resposta que
o anjo respondeu para ela, que nós já lemos lá na leitura, que para Deus nada é impossível. Falou sobre a virtude que viria sobre ela e ele ali seria concebido. Interessante, amados, que eu acho desse texto é que ela não entendeu, mas ela creu. O negócio da Bíblia não é tanto nós entender, é crer. Né? Ela não entendeu todo esse mistério, porque se nós formos procurar encontrar na loja, nós não vamos encontrar entendimento para isso, mas nós cremos no poder do Senhor, nesse poder, no poder de Deus, para realizar aquilo que é impossível. Né? Ainda bem que em toda a história da Bíblia só foi essa e também foi a única, não terá mais. Mas tem uns profetas por aí que profetizam, né? Que o Espírito Santo vai fazer isso, vai fazer aquilo na vida da pessoa e continua estéril, né? Não acontece nada. Né? Então ela não entendeu, mas ela creu. E a submissão dela, o que eu falei aqui na introdução, a submissão delas: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E aqui, para nós, obreiros, homens de Deus, nós já dizemos alguma vez não para Deus? Eu aprendi muito cedo na minha vida de não dizer não para Deus. Mesmo que eu não saiba, mas eu acredito no poder capacitador do Espírito Santo. Eu nunca disse não para Deus. E olha que teve situação que eu cheguei a falar algumas vezes assim: Senhor, passa de mim esse cálice. Só falar essa parte. Mas aí depois eu digo: não, Senhor, o versículo não para por aí. Seja feita a tua vontade, né? O versículo completa com isso aí. Mas eu nunca disse não para Deus. E tem, olha, situações que a vezes eu olhava: meu Deus, eu não tenho capacidade para isso. Mas o Espírito Santo vai nos orientando, de sempre dizer: Senhor, eis-me aqui, diante do desafio da obra do Senhor, e você ter esse cuidado, dizer: eis-me aqui. Lá de Isaías capítulo 6, versículo 8: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Envia-me a mim. Abraão, sempre quando Deus falava: eis-me aqui. Essa palavra ela é muito forte. Eis-me aqui. Porque a ver, Deus quer o sim de nós. Ele quer ouvir de nós o sim. Eis-me aqui. E se como eu disse, não, aí vem eu trabalhar. O trabalhar de Deus. Eu me lembro que em 2008, estava em Marabá, trabalhando uma manhã, eu lembro até a data, dia 3 de setembro de 2008, quando o pastor Posidônio me ligou. E eu disse: sim, meu pastor. Disse: Netinho, eu estou precisando de tu. Aí ele disse: eu digo: para quando? Para ontem. Ele disse: eu digo: eis-me aqui. Aí eu digo: só, pastor, que eu preciso no tempo. Não, tu tem o tempo que precisar ir. Se eu queria saber se eu vinha. Aí eu digo: sim, eu vou conversar aqui na empresa, vou conversar com o patrão para nós acertar e eu vou lhe atender em redenção. Ele disse que eu preciso de tu aqui me ajudar aqui na administração e assumir uma congregação. Eu estava numa estabilidade muito boa da minha vida financeira, gerenciando das maiores empresas em Marabá. Quando Deus me chamou, eu pastoreava em Marabá, mas eu não dependia tanto da obra. E quando ele me chama para vir para a redenção. E quando eu cheguei em casa, falei para minha esposa: não, estamos para servir a Deus. E aí saí. Foi quando eu vim para a redenção, fiquei 7 anos lá, aí depois que a gente foi para cá. Eu sempre lembro dessa palavra: eis-me aqui. O Espírito como agente da concepção. Aqui a explicação do anjo
que ele faz a Maria. Como seria isso? Como que seria essa concepção? Como é que seria esse ato singular e miraculoso? Aí ele vai e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo descer. De que forma? Por que ela não assustou? Abra sua Bíblia aí no livro do Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 35. Quando ele disse que o Espírito desceria, a resposta, ele usou algo que era conhecido no Antigo Testamento, que era a manifestação da presença de Deus no tabernáculo. A glória, a manifestação da glória de Deus nos Talmud, não na Bíblia, a Shekinah, porque a palavra Shekinah ela não tem ela na Bíblia, que é a glória de Deus. Lá é o Kavod, né? Que é a glória. Então, aí no Talmud, né, eles usavam essa palavra Shekinah, a manifestação da glória de Deus. Então se manifestava e ali tomava aquele lugar. Ela usou essa figura como seria a manifestação do Espírito Santo, do Altíssimo, sobre Maria. Aí ele vai dizer assim: como já estudada a sombra refere assim à presença de Deus, como nós vimos aqui, a nuvem era a presença divina também, nós vimos lá na transfiguração, quando estava Jesus, Pedro, Tiago e João. Ali, quando foi manifestou a presença de Elias e de Moisés. Ali também foi aquele momento da manifestação da glória. Então era algo, para a cultura judaica, era algo conhecido. Então não se tornou estranho para Maria. Agora, interessante, quando o anjo Gabriel traz essa mensagem para Maria, ela sinalizando como que Jesus, nós estudamos lições passadas, que Jesus, como Deus, ele esvaziou-se da glória, ele não deixou de ser Deus, mas ele diminuiu o ponto dele vir e tomar forma humana. Agora você imagina, vai compreender um negócio desse? Mas nós cremos que isso aconteceu. Era exatamente foi o que a Maria creu. Isso logo reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e ao mesmo tempo criadora, né? Desse modo, elucida o anjo: a concepção será obra do Espírito Santo pelo poder do Altíssimo, e por isso será chamado Filho de Deus. Agora, só entender aqui, quando o anjo traz essa mensagem para Maria, não é que Jesus se tornou filho de Deus quando ele nasceu de Maria. Não, ele já era filho de Deus. E essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo é funcional. Não é que um é submisso, um inferior ao outro, menor que o outro, não. Todos os três têm o mesmo poder, a mesma essência e os mesmos atributos, tá? Deixando aqui, porque assim, tornar a ser chamado filho de Deus. Ele já era filho de Deus. Aqui foi exatamente para que pudéssemos entender que ele seria, cumprindo-se a promessa, a profecia de Isaías. Porque Isaías disse: haverá um sinal, foi isso? Com a virgem conceberá. Agora abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 9 e 6. 9 e 6. Tem duas palavras interessantes. Isaías 9 e 6. Diz assim: um filho nos nasceu e um filho nos deu. Então aqui é onde entra, tá aqui o mistério, tá bem aqui nesse negócio, bem aqui. Porque um filho nasceu e um filho nos deu. Aqui o que nasceu, Jesus como homem. E os filhos que nos deu, aquele que já era desde a eternidade, que era o Senhor, o Filho, ele já era desde a eternidade. João 3,16, deu. E também, lá em João 1:1, o princípio é o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, antes de criar todas as coisas, ele já era. Então ele foi dado. Então ele foi dado. Ele foi gerado para tomar forma humana,
mas ele já existia desde a eternidade. Então é por isso que Isaías usa essa palavra, as duas palavras. Se a gente não ler, não atentar para isso, não percebe esse detalhe. Mas ele, o seu filho, nos deu, nasceu, nos deu. Mas é a mesma pessoa, só que com duas naturezas. Natureza divina e natureza humana. Amém, amados? Então aqui, já dizendo o que ele seria. Aí, dentro ainda dessa mensagem do anjo, ele diz aqui, a pureza e a santidade do filho. Porque disse para Maria que ele seria santo. Esse santo aqui, nós sabemos que fala da separação. Ele vinha sem pecado. Ele nasceria sem pecado. Por isso que ele não seria de uma conjunção carnal. Porque senão nasceria com a mesma natureza pecaminosa. Imperfeito. Não atenderia à exigência que era necessário para um justo morrer no nosso lugar para restaurar o que o primeiro Adão havia feito. Então era necessário que ele fosse santo, sem pecado. Agora, a concepção foi miraculosa. Foi um milagre, que é o sinal que a Virgem da Isaías profetizou há 700 e poucos anos antes. 740 anos. E aqui, dentro desse sinal, que ela daria a luz, filho, e esse filho seria separado. Isso foi um milagre. Agora, o nascimento já foi normal. O nascimento foi como qualquer outra criança. O nascimento não dava para alguém pegar o menino Jesus ali, e se não tivesse discernimento igual o Simeão, não sabia que ele achava que era um menino como qualquer um dos demais. Não existe aquela história de Jesus pequenininho operando milagre, brincando com os coleguinhas. Isso é lenda, né? É idolatria. Não existe nada disso. Ele cresceu, ele estudou na escola judaica como qualquer outra criança. Ele passou, ele não queimou nenhuma etapa da sua vida. Ele aprendeu. Agora, com uma diferença. Ele não tinha natureza pecaminosa. A natureza era pura. A consagração para quê? Para o serviço divino. Aquilo que a missão que ele veio cumprir, que era exatamente nascer, crescer e morrer e ressuscitar, para que fosse restaurado, cumprisse-se a promessa que Deus tinha feito lá no Jardim do Éden, lá, quando o casal pecou lá, de Gênesis 3:15, né? Da semente da mulher. No caso de Jesus, designa-se um atributo divino. A gente vê lá no Salmo 99, ele já nasceu santo. Por que ele nasceu santo? Porque não tinha natureza pecaminosa. Ele assumiu a carne, mas não o pecado. Ele só tinha a natureza divina, não tinha natureza pecaminosa. Tomou forma humana, mas sem o pecado. Ele, como diz aqui, é o segundo Adão, obediente e justo. Isso aqui falando dele como homem. Como homem. O primeiro Adão, ele não cedeu, não segurou o projeto, né? Ele cedeu ao pecado, cedeu à tentação. Esse outro aqui não. O segundo Adão, ele foi obediente e justo. Quando Adão foi feito, Jesus foi gerado. Ele não tinha pecado. Ele vivia na dispensação da inocência. Puro. Era o plano de Deus para a humanidade, era essa. Que o homem, ele tivesse a vida todinha sem seu pecado. Mas aí veio a desobediência do casal. Foi necessário Jesus vir para restaurar a humanidade. O Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. Agora vemos aqui a presença do Espírito Santo no ato quando ele tomou forma humana. Vemos aqui agora da consagração. Quando ele foi batizado lá no Rio Jordão, por João Batista não queria batizar, nós vemos isso.
Mas esse não, para que cumpra a justiça. Ele, naquele momento, houve uma manifestação ali da Trindade. Quando o Espírito Santo veio sobre o Senhor Jesus, forma corpórea de um pombo, por simbolizar a pureza, que Jesus não tinha pecado. Então, ele como homem precisa de ser revertido do poder. E o próprio Espírito levou ele para o deserto para ser tentado. Então, ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Jesus, homem, era conduzido pelo Espírito Santo. Nós vamos ver isso mais na frente, no outros pontos. Então, aqui, a santidade do Filho é a base de nossa redenção, justificação e santificação. Porque Jesus, ele, cumprindo o plano da redenção, exigia que ele fosse puro e santo. E através do sacrifício dele, nos outorgou a oportunidade de nós sermos justificados e sermos santos. Alguém questionar, não tem como eu ser santo? Tem sim. Porque Jesus fez isso por nós. E o Espírito Santo está à disposição da igreja, nessa dispensação, para trabalhar a nossa santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei. Ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir, e cumpriu a lei. Quando ele cumpriu as exigências da lei, de oferecer, ele foi o ofertante e ao mesmo tempo o sacrifício. E ele não ofereceu aqui na terra, ofereceu no céu. E Deus, Pai, recebeu o sacrifício e foi aceito. Por isso que nós hoje temos essa liberdade e estamos com o nosso nome escrito no livro da vida, porque o sacrifício de Cristo, ele foi aceito, ele foi perfeito, foi recebido. E agora, assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, aí nós, os crentes, também nasce espiritualmente pelo mesmo Espírito, que nos santifica a imagem de quem? Do Filho. Então não tem como alguém dizer que não tem como ter uma vida santa. Jesus dependeu do Espírito Santo e nós temos esse novo nascimento. Foi o que nós vimos na lição dessa aí, sobre Nicodemos, né? Que ele não entendia como ele deveria nascer. Ele precisa nascer da água e do Espírito. E aqui foi esse nascimento que nós tivemos. Fomos gerados de novo, quando nós estudamos sobre a regeneração. Fomos gerados de novo e nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então agora o Espírito Santo, a liberdade que nós damos a Ele, porque Ele também não é invasor. A liberdade que nós demos ao Espírito Santo, Ele vai trabalhar na nossa santificação. É Ele que trabalha para nós estarmos separados do mundo. Estamos no mundo, mas não estamos infiltrados, envolvidos com as coisas do mundo. E quem faz isso? É o Espírito Santo. Não tem uma cerca que nos separa do mundo, não. Mas tem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que trabalha para que nós não nos envolvemos com as coisas do mundo. E o despertar para nós é que nós proporcionamos sempre a alegria ao Espírito Santo. Não viemos entristecer ele. Então o primeiro ponto aqui, o Espírito na concepção do Filho e a liberdade que ele tem de trabalhar nas nossas vidas, no momento que nós damos. Segundo ponto, o Filho e a sua relação com o Espírito Santo. Aqui é onde entra Jesus, ele como carne, como tornou forma humana, e a dependência dele do Espírito Santo. Como dizia, o Filho é o verbo feito carne. Se tornou, cumpriu aqui, que nós lemos agora, lá em Isaías 9:6. O verbo feito carne. Ao assegurar que o verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. Porém, o verbo não começou a existir em Maria. Não, ele já era antes. Pois ele é o quê? Eterno. Anterior à criação e qual igual. Ou seja, com o mesmo poder do Pai e do Espírito. Isto indica que na plenitude dos tempos, ou seja, o tempo determinado por Deus, da soberania de Deus,
o Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Aqui é onde dá um nó nessas muitas seitas, né? Que questiona como é que pode Deus se tornar humano, né? Por isso que houve muito aqueles concílios, nós estudamos no decorrer das lições anteriores, para refutar essas heresias, que não tinha como o Jesus ele ser Deus, e entendia que ele era inferior, e os concílios era para mostrar que ele tinha o mesmo poder, é igual com o Pai e com o Espírito Santo. Ele não deixou de ser Deus, ele abriu mão da glória, mas ele não deixou de ser Deus. E ele submeteu-se que voluntariamente ao quê? As limitações, porque nós seres humanos somos limitados, mas manteve a sua essência divina. Ele não abriu mão dela. Ele cumpriu sem usar esse poder que ele tinha divino. Tanto que ele se tornou humano, que quando ele passou 40 dias no deserto, orando, que o inimigo tentou ele não cedeu à tentação, os anjos depois vieram alimentar ele, servir a ele, veio trazer comida para ele, proteger ele das feras. Como humano, você vê tanto que se tornou humano, que ele teve com fome, o inimigo tentou pegar na fome, na necessidade, mas depois os anjos veio e alimentou. Os anjos não alimentou Elias, não deu pão para ele comer. Então Jesus, como homem, ele foi alimentado. Então ele se tornou tão humano que ele dependeu desse cuidado. Ele não prendeu Jesus, Jesus se entregou. Porque muita gente não prendeu Jesus, não, Jesus se entregou. Não foi alguém que chegou e pegou dele, que se entregou, porque estava chegando o momento de cumprir o plano da redenção. Enquanto homem, Jesus aqui, enquanto homem, Jesus não usou plenamente os seus atributos divinos. Quando foi que Jesus usou os atributos divinos? Porque ele andou por cima das águas. Mas como homem ele teve sede. Quando ele andou ali por cima das águas, ali eram os atributos divinos. Eu vi alguém estudioso falando sobre isso. Ele disse, ele não usou, exceto quando o Pai permitia pelo Espírito. Aí ele usava, mas ele, como homem, ele dependeu do Espírito Santo. O Espírito Santo usando ele como pode usar qualquer um de nós. Deus usa, Deus capacita para isso, mas ele dependeu inteiramente do Espírito Santo. Quando nós vemos aqui essa dependência do Espírito Santo, como diz assim, dessa forma a obra foi operada pelo Espírito Santo. E aqui demonstra, tanto na concepção dele, como no seu ministério, demonstra a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Aí eu pergunto, quem de nós daria conta de fazer algo sem o Espírito Santo? Nenhum de nós. Não fazia nada para Deus sem a presença do Espírito Santo, sem o poder dele. Nós fazemos alguma coisa pelo poder do Espírito Santo. E Jesus, como homem, ele dependeu do trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita o Filho. Olha, interessante o comentador colocou. Embora sendo Deus, em seu ministério terreno, Jesus agia como o quê? Como homem cheio do Espírito. Um homem cheio do Espírito. Ele aqui, como eu falei, abriu mão das suas prerrogativas, do poder, da essência divina, e agia como um homem cheio do Espírito. E aqui, cada palavra proferida, cada milagre realizado, os demônios que ele expulsava, era resultado de uma vida conduzida
pelo Espírito. Então, os milagres que era operado, era Jesus cheio do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Observe que Jesus, antes dele começar o ministério dele, o que ele fez? Passou 40 dias de oração. Jejum e oração. Como é que está nosso ministério? Estamos orando? Estamos jejuando? Como é que está a nossa vida? Está só no piloto automático. Ou está no piloto automático, como diz o pastor Ivan aqui. Nós precisamos, amados, de manter essa comunhão com o Senhor. E nós só temos comunhão com Deus através da oração. Não adianta eu só ouvir a palavra. A palavra é a base da nossa vida. Mas eu preciso ter intimidade com o Senhor. E essa intimidade ela vai através da oração e da consagração. Não viver o saudosismo. Que a pior coisa é o saudosismo. O que é o saudosismo? Viver de tempo passado. E porque eu era assim, porque Deus me usava, porque Deus eu era um instrumento na mão do Senhor. E o que aconteceu? Deus mudou? Não. O que mudou foi nós, não foi Deus. Foi nós que deixamos de orar, foi nós que deixamos de consagrar a vida, deixamos de buscar conhecimento. O culpado foi nós, não foi Deus não. Não, porque botaram o pé no meu pescoço. Ninguém bota o pé no pescoço de ninguém. Pé de sacerdote não machuca, abre as águas. Segundo lá de Josué. Então, fomos nós. E aqui Jesus dá uma lição aqui para nós, essa lição aqui da nossa dependência do Espírito Santo. Temos o cuidado de nós dependermos constantemente da presença dele. A sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito Santo. Quando ele disse, ele foi ungido para que viesse cumprir o plano da salvação. Cumprindo aquela profecia lá de Isaías 61, né? Foi no dia que ele tomou lá para fazer leitura lá no templo, ele leu esse texto lá de Isaías, que estava falando dele, né? Ali o quê? Pela direção do Espírito Santo. Ele não veio com ostentação, mas em humildade. Hoje o que se vê infelizmente, é as pessoas ostentando o poder de Deus, negociando com Ele, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu estava em tal lugar, houve tantos milagres, aqui não é diferente, só se Deus quiser, se não quiser não vai acontecer nada. E nós vemos isso, muito isso, essa ostentação. Eu vou lá, mas com tanta exigência, foi igual o nosso pastor, um pregador, fazendo tanta exigência, aí o pastor já disse assim, eu quero tantas almas. Não, mas não é eu, pô, você não está exigindo tanta coisa, então eu quero também a minha parte. Eu quero tantas almas para Jesus. Não, mas não é eu que eu... Então, essa ostentação, ela fica sem sentido, né? Então, mas em humildade, movido por compaixão divina. Esse sentimento desapareceu muito hoje, né? A compaixão pelas almas, pelas vidas. O Espírito lhe capacitava com o quê? Com sabedoria, inteligência, poder e direção. Cumprindo a profecia lá de Isaías 11, capítulo 11, versículo 2. Então o Espírito Santo capacitou Jesus com essas virtudes. Aí o Espírito, esse padrão, mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. E aí é onde desaparece todo o nosso eu e entra a dependência do Espírito Santo. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito, porque a obra é dele. Então nós temos que depender dele, direcionado por ele, para que venha assim realizado. Terceiro subponto, o Filho e o poder do Espírito. Nós vemos aqui que o ministério de Jesus, ele foi marcado pela dependência do Espírito.
Aqui, mais uma vez, ele reforça aqui, isso não nega a sua divindade, mas exalta o quê? A humildade na encarnação, a humildade de Jesus. Jesus era humilde. Ele dependia totalmente do Espírito. O seu batismo, nós vimos, foi confirmado pela presença do Espírito. Nós já falamos sobre isso. Passou 40 dias no deserto e venceu a tentação como um novo Adão. A unção do Espírito sustentou o seu ministério. A unção, ela não cai assim, igual chuva, né, no inverno, manga madura, não. Ela é buscada. E hoje, infelizmente, a unção, a pessoa não quer pagar o preço. Por isso, até a unção. Mas a unção é eu estar pulando, eu estar gritando. Não, não. A unção lhe traz equilíbrio. Lhe traz equilíbrio espiritual. Você não vê a pessoa com meninice. Você vê ali hoje, vê amanhã o mesmo equilíbrio. Isso é unção na vida da pessoa. Porque a pessoa imagina a unção é se estiver dando piruleta, cabalhota, acontecendo. Não, é transmitir a palavra de Deus com a segurança. A pessoa entender, receber a palavra, ela vai com peso. Você vai sentir a presença do Espírito Santo. Isso é unção na vida da pessoa. Agora hoje, as pessoas dizem, não, eu não consigo ficar um dia sem tomar café da manhã. Mas chega um momento da nossa vida que nós vamos chegando, caminhando, que o nosso organismo vai precisar de tomar café da manhã. Mas eu estou falando, tem um momento da nossa vida que dá para nós conciliar isso aí. Hoje eu conheço muitos homens de Deus que tem problema de comorbidade, que ele não pode ficar em jejuar mais. Mas isso não deixa de ser um homem de Deus, mas tem depósito. Igual o rei Ezequias. O rei Ezequias, as coisas estavam indo bem, ele estava juntando na presença de Deus. Estava buscando. Quando ele dependeu, o Senhor transformou aquela depósito dele em 15 anos de vida. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito Santo revelaram o quê? O reino de Deus. Em sua humanidade, submeteu ao Pai e agiu no poder do Espírito Santo. Aqui interessante, a gente olhando esse aqui, é como, assim, alguém não era obrigado a fazer o que o outro mandava. Não, aqui é harmonia. Aqui não tinha esse negócio de discórdia, de contenda, não. Porque aqui não tinha natureza humana. Aqui era natureza humana, mas sem pecado, da parte de Jesus. Porque qual que é a nossa luta do dia a dia? Não é contra a natureza humana? Não é contra a natureza pecaminosa? Nossa luta é essa, mas não tem outra coisa para nós lutar nessa vida que é contra essa natureza humana. Jesus não tinha tinha natureza humana, mas sem pecado. A nossa é pecado, nós temos pecado. Somos pecadores remidos, nós somos pecadores. Enquanto nós nos vincular desse tabernáculo, nós vamos estar nessa luta, até a vinda do Senhor Jesus. E não tem idade não. Todo o tempo, até a vinda do Senhor, nós temos que lutar com isso. A entrega na cruz, a vitória sobre a morte, foram realizados em cooperação com quem? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava ali com o Senhor, na morte e na ressurreição. Assim mesmo, sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito Santo. Jesus deixou um legado para nós de uma dependência, de uma submissão total ao Espírito Santo. Esse terceiro ponto, aqui fala a Trindade e a missão redentora. O comentador colocou esses pontos aqui, mas ele praticamente está inserido em todo esse outro projeto. Nós vemos nos pontos anteriores. Como ele diz assim, a salvação é iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. O Pai envia o Filho ao mundo, e não apenas como mensageiro,
mas como uma oferta viva. Então, o plano da salvação é necessário que alguém viesse para cumprir esse plano. Então, Jesus foi essa oferta, esse filho que foi enviado. Como diz lá o pastor Ivan falou aqui agora, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que morresse, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tiver a vida eterna. Então, cumprindo esse plano aqui, e aqui diz, o Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. Jesus ele não pecou, ele assumiu, fez-se pecador por nós. Ele fez-se pecador por nós. Ele não tinha pecado, mas ele assumiu toda a exigência que a lei precisava para cumprir esse plano. E Jesus fez isso pelo poder do Espírito Santo. Eu quero enfatizar isso para que nenhum só momento da nossa vida nós viemos nos exaltar por alguma coisa. Eu sempre tenho falado que a obra de Deus, ela não dá ostentação, ela dá responsabilidade. A obra não cabe ostentação. A obra, ela cabe dependência. Você depender de quem, do dono da obra, e a responsabilidade que nós temos de que o nome do Senhor, como nós vamos ver na última lição, da Trindade, ela seja glorificada através da nossa vida. Então, por isso, ela não cabe exaltação. Aquele saudoso pastor Jacques Rodrigues, ele traz eu ouvi uma mensagem dele, eu vi ele pregando um dia em Marabá, que o Espírito Santo nunca deixou ele se exaltar. Porque quando ele aceitou Jesus, pastor ainda novo, pastor novo, e foi pastorear naquela região de Minas Gerais, Jequitinhonha, né? Aquela região deserta lá, de montanhas. O transporte que ele tinha lá era um jumento, o fogão que ele tinha, um fogão 4 banhos, só funcionava um, e ele dormia no chão. Aí, quando ele que ele se tornou famoso, chegou ao ápice, que Deus faz isso também, quando ele estava dentro de um avião, ele disse para eu desse avião, aí o Espírito Santo disse, olha o jumentinho lá de Minas Gerais. Aí ele lembrava do jumento, disse, olha o jumentinho lá de Minas Gerais. Aí ele não deixava ele se exaltar. Quando ele chegava num restaurante daquele chique, que ele estava eu comendo num lugar desse aqui, ele disse, olha o fogãozinho lá de Minas Gerais. Quando ele estava no hotel 5 estrelas, que ele disse, eu num hotel desse, ele disse, olha o chão lá de Minas Gerais. Então, sempre confrontava ele o que ele tinha passado. E se a pessoa depender do Espírito Santo, nunca vai deixar a pessoa se exaltar. E se buscar com esse propósito de exaltação, Deus não vai conceder. Então, essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. A salvação é essa interação. E o Espírito revela e exalta o Filho. Essa exaltação foi a sua glorificação. Interessante que o Espírito Santo, ele não veio para ele chamar a atenção. Ele veio para glorificar ao Filho. Ele veio com o propósito de glorificar o Filho. Jesus mesmo falava sobre isso. O Espírito não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. Então não tem aquele assim, rapaz, quem vai aparecer é o Filho, é o Espírito. Não tem isso. Ele veio para glorificar o Filho. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do mistério da salvação. Do Cristo crucificado, ressuscitado, um dia voltará para quê? Para buscar a igreja. Essa é a nossa esperança. E precisamos ter muito cuidado, que a obra genuína do Espírito Santo, ela é profundamente cristocêntrica. Cristo não pode sair do centro. Ele é o principal. E a fé e a submissão do crente. Aqui é para nós.
O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Não somos agente da redenção, mas somos o quê? Seus recipientes e participantes. De que forma? Se nós olharmos lá para 2 Coríntios, nós somos embaixadores, né? Embaixadores de Cristo. Nós somos alcançados e estamos aqui como embaixador. Embaixador, ele depende de quem foi enviado, né? Ele vai falar a língua de quem enviou, do país dele. O embaixador no Brasil, que veio dos Estados Unidos, ele vai trabalhar para atender a exigência, a necessidade dos Estados Unidos. E nós, como embaixador de Cristo, o que nós estamos fazendo? Qual a língua que nós estamos falando? Qual a comida que nós estamos comendo? Porque, como embaixador de Cristo, precisamos estar focados na palavra de Deus, nós precisamos estar sendo orientados pela direção do Senhor para preocupação em prol do reino de Deus. Mas o que mais me chamou na atenção dessa lição não foi tanto esse comentário, foi a conclusão. Olha, leia a conclusão, para nós encerrar. Reiteramos que a redenção é uma obra trinitária, ou seja, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. Olha aqui, o Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos o quê? Alguém pode ler? Somos o quê? Convidados. Ao quê? Em quem? Em Cristo. Voluntária, vontade do Pai, obediência, perseverante, essa é, para mim, das conclusões mais lindas que eu já vi foi essa aqui. Porque essa conclusão aqui, ela fecha todos os tópicos. Essa conclusão. Se nós não tivéssemos tido nenhum comentário dos tópicos e tivesse lido essa conclusão aqui, ela abriu o nosso entendimento pelo convite que nós temos de fazer como Jesus fez, depender do Espírito Santo. Amém, meus amados? Vamos colocar em pé.